Mateus 8, Mateus 8, 23. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Quem crê que Jesus pode acalmar a tempestade? Esse é o nosso Deus. E entrando ele no barco, seu discípulo o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Olha, gente, Jesus estava
nosso Deus é capaz. Se vier a tempestade, o que você vai fazer? Irmã Silene, Deus, Ele acalma o mar. Ele te diz, eu acalmo o mar. Eu estou acalmando qualquer tempestade. Não há tempestade que eu não vá acalmar. E se Ele está no barco, vai tudo bem. É só acalmar a tempestade. A sua tempestade já passou. Ele só fez assim, ó. Acalma e acalma. Em nome de Jesus. É isso que nós temos que crer. Então, levantando-se, repreendeu o mar e seguiu-se uma grande bonança. Esse é o nosso Deus que tudo pode. Nós temos que crer que quando nós pedimos, quando nós cremos, o Senhor faz. O Senhor é o Deus de tudo. Todo aquilo que nós pedimos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas foi lançado em um mar forte como tempestade. Por quê? Por desobediência. Ele foi lançado lá. E se nós desobedecemos, não adianta gritar por socorro. Deus, Ele nos ama. Ele é poderoso. Mas se nós não andarmos ali, ó, orando como nós estamos fazendo, com fé, clamando, não vai adiantar você estar gritando socorro. O Deus que nós temos, Ele conhece o nosso coração. Deus olhou para Jonas, o que Jonas fez? Ele desobedeceu, vai lançar no mar. E se nós desobedecer, nós também vamos ser lançados no mar. E vamos perecer. Quero ver nós gritar, Senhor, acalma o mar. Nós vamos ter medo como discípulos tiveram. Amém? Aqui em 1 Reis 19:11, Deus disse, sai para fora neste monte, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Aí veio o terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. Onde está a sua fé? Onde está o poder da sua oração? Deus não está nesse terremoto. Deus não está nesse vento. Se você não tiver fé, se você não orar, se você não crer, você não vai ter confiança no seu Deus. O seu barco vai afundar se você não clamar ao Senhor. Deus está no barco. Então, de lá que a gente diz sempre, né? Pessoa passa por você, eu, por exemplo, tenho costume dizer, como que você vai? Vai tudo bem com Jesus no barco. Ele está no barco. Ele está no nosso barco. E Ele não está dormindo. Ele está descansando. E quando Ele descansa, aleluia, Ele está, nós estamos em fé, com fé, e orando e olhando. Está vindo a tempestade, está vindo o terremoto, está vindo o vento forte. Você só faz assim, ó. Ele está ali, Ele está descansando. Mas você tem que ter fé para dizer que Ele está ali. Os discípulos tiveram medo. Nós também ia ter medo. Nós íamos gritar por Ele. E Ele ia olhar para nossa cara e ia dizer, homens e mulheres de pouca fé, eu estou aqui, acalma-te. Eu sou o teu Deus. Tenha paz, eu vou acalmar. Nada vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus não entra na nossa vida para dormir, gente. Deus é maravilhoso. O silêncio não é ausência. O silêncio não é ausência. Nós não estamos em silêncio. Ele só está descansando. Jesus acalma a tempestade. Onde Jesus está no seu carro? Mateus 8, 23 e 27. Nós temos que saber onde Jesus está. E nós temos que crer que quando nós pedimos, quando nós clamamos, Ele está no nosso barco. E Ele está conosco. E se Ele está, nada vai acontecer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelo que estamos alegres. Porque o Senhor é o nosso pastor. Eu sempre digo isso, né? E nunca nada vai nos faltar. É assim, eu agradeço a oportunidade, porque assim, até aqui o Senhor nos deu, até aqui o Senhor falou conosco, e o Senhor está dizendo para mim e para você, não